Nós vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, o nosso 36º ano, a reunião de número 1518. Hoje nós vamos ter um tema bastante interessante, que é o highlights do teste ergométrico e teste cardiopulmonar de exercício, e como palestrante nós temos a doutora Milena Barros, que é uma pessoa que se dedica bastante ao tema, né? Uma estudiosa do tema. Hoje tem uma posição de destaque dentro do DERC e, sem dúvida nenhuma, ela vai nos brindar aí com uma palestra enriquecedora. Ela é coordenadora do DERC Mulher, do Serviço de Reabilitação Cardiovascular, o Cardioativo, é docente da Faculdade de Medicina da UNIT e preceptora da Residência Médica de Cardiologia do Hospital São Lucas, Redidor. Helena, a tese é toda sua. Boa noite. Milena, só vou pedir desculpa que eu vou ter que sair um pouco antes, por causa do webinar, e Augusto aí assume a coordenação. Eu agradeço demais, ainda conseguiu abrir, pensei que o senhor não conseguiria nem abrir hoje a sessão. Ah, claro, ia deixar nisso. Mas muito obrigada, muito honrada, né? Se eu ter aí gasto um tempinho, sei que está corrido, porque quando tem assim um webinar um pouquinho estressante, né, para estar testando as coisas. E agradeço o espaço de estar aqui, falando de um tema que eu gosto muito, né, os highlights do teste ergométrico e teste cardiopulmonar de exercício. E espero contribuir com vocês e aprender um pouco. Tá todo mundo enxergando direitinho? A voz está boa? Tá excelente. Tá, então excelente. Vamos começar. Então, o que eu trago a princípio há umas atualizações em relação ao teste ergométrico. A gente sempre tem aquela impressão que o teste ergométrico ele é classe 1 para diagnóstico da doença coronariana. Se a gente observar, em 2013, realmente, o teste ergométrico para diagnóstico da doença coronariana instável, ele era classe 1. Mas se hoje a gente observar, para doença, para investigação de doença isquêmica, quando não está disponível nem a angiotomografia, nem um outro método de isquemia não invasiva, ele passa para a classe 2B. Então, a gente vê essa mudança de paradigma, de 2013 para 2019, o teste ergométrico como diagnóstico. Se a gente observar mais, a classe 1, em 2019, o teste ergométrico ele é recomendado para avaliar a tolerância ao exercício, sintomas, arritmia, avaliação da pressão arterial e o risco de eventos. Então, a gente vê um poder mais prognóstico do teste ergométrico. Ele ainda continua na utilidade de avaliação de sintoma, de controle de sintoma e isquemia, só que mesmo assim ele passou de classe 2A para a classe 2B. Então, eu queria deixar aqui, porque às vezes as pessoas pensam o teste ergométrico como os primeiros métodos, né, para isquemia. Não vou dizer que está errado, porque tudo depende da sua, que eu posso falar, do que está disponível, né, no seu serviço. Então, muitas vezes o teste ergométrico ele acaba sendo utilizado nessa primeira linha por falta de acesso a outros exames. Mas a gente tem que saber que o teste ergométrico, sua baixa acurácia, ele saiu como indicação 1 e hoje ele passa para a classe 2B. E aí, se a gente for olhar no ESC, o ECS 2019, eu gosto muito dessa figura, em que ele mostra a probabilidade de doença arterial coronariana. Então, aqueles pacientes que têm baixa ou muito baixa probabilidade, o ideal, e aí meu amigo Luiz gosta, seria a angiotomografia. Já naqueles pacientes de intermediária a alta probabilidade, olha o que é legal aqui que ele coloca, o teste para isquemia, mas de preferência casado com a imagem. E quando a gente vai lá olhar a classe 1, são testes não invasivos, mas testes com imagem. Mais uma vez, o teste ergométrico, ele perdeu um pouquinho em valor em relação ao diagnóstico. Mas eu repito, se o teste ergométrico saiu até uma diretriz, né, de métodos apropriados, se é o que tem disponível para você, ele pode ser utilizado. Então, depois que a gente tirou um pouco essa visão do teste ergométrico como diagnóstico para prognóstico, eu trago em relação às arritmias. Esse trabalho, muito interessante, em 2021, uma coorte de 5.486 pacientes, os pacientes foram submetidos ao protocolo Bluesen, excluídos pacientes abaixo de 20 anos ou maior que 80 anos, pacientes que já tivessem doença coronariana, sintomas de hipertrofia ventricular. 42% foi do sexo feminino e o tempo de acompanhamento foi em torno de 20 anos.
Observe que interessante. As arritmias ventriculares que aconteceram durante o estresse, durante o exercício, não teve aumento do risco da mortalidade cardiovascular, enquanto aquelas que ocorreram durante a recuperação, houve um aumento de 1,7 vezes no risco da mortalidade cardiovascular. E isso independe se é homem, se é mulher, se é fumante ou não fumante, de hipertensão, diabetes ou hiperglicemia. E essas arritmias valorizadas, elas são em torno de a maior que 10 por minuto. A gente deve valorizar essas arritmias ventriculares, extracistas, principalmente se elas são multifocais, polifocais, se acontece taquicardia ventricular, se são extracistas acopladas ou aquele fenômeno do R sobre T. Então, o que isso quer dizer? Quando essa valorização da arritmia ventricular na recuperação, um desequilíbrio entre a retirada do sistema simpático e a reativação lenta do parasimpático, demonstrando assim uma disfunção do sistema autonômico. E aqui, só para reforçar, as extracistas ventriculares na recuperação e a mortalidade cardiovascular, em que as curvas vocês percebem, a partir de 10 anos, como elas se abrem, mostrando realmente um aumento da mortalidade. E aqui eu reforço a importância da gente estar fazendo o teste ergométrico com um tempo maior de recuperação. Observe, esses pacientes eram assintomáticos e a significância que tem. E aqui mostrando, mais uma vez, a reativação vagal ineficiente. Então, essas arritmias ventriculares na recuperação, mostrando um desequilíbrio autonômico. Outro ponto que eu trago importante em relação ao teste ergométrico é em relação ao segmento ST. Se vocês estão lembrados que antigamente a gente valorizava o segmento ST na estenose moderada ou severa na estenose aórtica como fator prognóstico. Mas esse é um dos trabalhos que mostrou que o segmento ST não teve diferença em relação à mortalidade, em relação à sobrevida. Então, hoje, esse não é um critério utilizado para avaliação de estenose aórtica. Já os sintomas, né, tanto na estenose aórtica moderada quanto na estenose aórtica severa, a gente percebe uma diferença de mortalidade. Então, o teste ergométrico, ele deve ser solicitado em pacientes com estenose aórtica moderada ou severa e que são assintomáticos, e eu quero ver se esse paciente faz sintomas ao esforço. E isso tem relação com mortalidade. E aí, na diretriz 2022 no ESC, ele traz em pacientes com estenose aórtica severa que deve ser indicado cirurgia se o paciente tiver sintomas ao teste de esforço ou se essa pressão arterial ela reduzir maior do que 20 milímetros durante o exercício. Isso 2A e sintomas classe 1, mostrando a importância do teste ergométrico nas doenças valvares. Então, eu trouxe essa aula, ela foi do Congresso Norte-Nordeste, que eram 10 minutos, eu trouxe os principais pontos e depois a gente vai vir com o caso clínico. Então, esses foram os principais artigos que eu achei importante para estar trazendo em relação ao teste ergométrico, e agora eu vou falar em relação ao teste cardiopulmonar de exercício. Eu gosto muito desse artigo, existem outros. Esse artigo, inclusive, é de um grande amigo, o Hit, né, e o grupo do Anderson, o pessoal do DER, que participou desse trabalho, bem interessante, em que ele selecionou pacientes com insuficiência cardíaca leve. Então, ele pegou aqueles pacientes, NIRA 1 e NIRA 2, e encaminhou esses pacientes para o teste cardiopulmonar. Quantos pacientes a gente faz isso? E aí, o que ele observou? Que praticamente a curva do VO2, independente de NIRA 1 ou NIRA 2, era parecida. E aí, o VE versão slope, também as curvas eram sobrepostas. E a eficiência periférica da captação de oxigênio também. Tem algo errado. Então, será que nós estamos classificando nossos pacientes com insuficiência cardíaca leve corretamente? O que acontece? Na verdade, esses pacientes eles são limitados na atividade. A maioria é sedentário e se diz assintomático. E se a gente for ver, na verdade, ele não seria sintomático. Muitos sabem que a intervenção vai acontecer se ele tiver sintoma. Então, por receio de intervenção, se diz assintomático. E se a gente não tem sintomas, muitas vezes, o que acontece? A gente não evolui o tratamento medicamentoso. Então, veja a importância de a gente estar avaliando corretamente esses pacientes. E aí, o que ele avaliou? Aqueles pacientes NIRA 1 e NIRA 2 não tinham diferença quanto à mortalidade. Agora, se você avaliasse pelo Weber, que leva em consideração o consumo de oxigênio, observe a diferença. Se eu pegar um VBA e se eu pegar o VBB, observe a mortalidade desses pacientes, como é diferente, mostrando a importância de a gente estar avaliando os pacientes por meio
do consumo de oxigênio. Nós podemos perder o momento certo de otimizar a medicação quando a gente fica classificando esses pacientes como NIRA 1 e NIRA 2, podendo ir para o teste cardiopulmonar de exercício. E outro ponto importante, além de avaliar adequadamente esses pacientes com insuficiência cardíaca leve, é saber o que eu estou usando como parâmetro do meu consumo de oxigênio. Se vocês observarem meu laudo, eu sempre trago um asterisco e essa referência de 2022 do Milani, porque ele estudou a nossa população, é o VO2 predito na população brasileira. É importante saber se esse VO2 predito está com o Wasserman, com o americano, com o Antônio Almeida, com o Friend, que também é outro americano. Então, assim, o ideal é que a gente use nossa população. Se a gente observar nesse trabalho, olha que interessante. Se eu pegar a população americana, o VO2 dela foi menor. A brasileira está aqui nessa linha, na intermédio, e a Noruega acima. E olha que eu acho uma observação, né? O VO2, né, nossa população, até os 40, aqui a partir dos 50, ela tem um declínio mais rápido. E se a gente comparar com outras regiões, o Nordeste com o Sudeste e o Centro-Oeste, observe que o Nordeste tem um menor VO2. Então, ele colocou isso e tem uma fórmula predita, e hoje eu estou utilizando mais ela, porque foi para a nossa população, teve um N razoável e seria mais adequado. Então, é importante saber também qual VO2 predito eu estou utilizando para comparar a minha população. Agora vamos falar um assunto que eu gosto muito, que é o cardiopulmonar na insuficiência cardíaca. Esse, para trazer o Guideline WAR 2022, se a gente observar, classe 1, indicação do teste cardiopulmonar para a gente avaliar a classe funcional do paciente. Por quê? Porque aí a gente vai ver o que esse paciente, vai eleger o tratamento necessário para esse paciente. E também para saber se esse paciente já não está no momento de transplante, de dispositivos mais avançados. Então, para otimizar o tratamento, o cardiopulmonar na insuficiência cardíaca, ele é fundamental. Muitas vezes, eu falo muito isso, o paciente ele chega 4, 5 ecos, mas ele não tem um teste cardiopulmonar. Então, com fé em Deus, isso vai, aos pouquinhos, está sendo trabalho de formiguinha, o cardiopulmonar está sendo mais difundido. Classe 2A, então, para eu avaliar a capacidade funcional do nosso paciente, e classe 2A para avaliar a causa de dispneia, porque às vezes a dispneia do paciente não é de origem cardíaca. No ESC também, 2021, trazendo o cardiopulmonar como classe 1 para avaliação de transplante e morte súbita cardíaca. Classe 2A para prescrição de exercício e 2A, causa de dispneia. Saber o porquê essa paciente está tendo uma intolerância ao exercício. Às vezes a gente tem um paciente todo otimizado da parte cardíaca, mas ele continua com dispneia, mas foi um paciente que fumou, não faz exercício físico adequadamente, você fica em dúvida, será que é o coração que está ruim? Será o sedentarismo? Ou até a parte respiratória. Inclusive, o cardiopulmonar está muito bem estabelecido na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Mas eu gostei muito desse guideline que saiu ano passado, 2022, do ESC, mostrando o papel do cardiopulmonar na insuficiência com fração de ejeção preservada, fração de ejeção ventricular preservada. Observe aqui, a gente pede o eletro, pede os marcadores, mas deve-se pedir o cardiopulmonar para a gente avaliar como esse paciente está em relação aos sintomas, em relação às variáveis de prognóstico. E aí, eu trago esse artigo, que ele é 2017, que eu gosto muito de artigo do estado da arte, essas revisões, e ele já trazia o cardiopulmonar muito bem estabelecido, na intolerância ao exercício, em programa de reabilitação para você prescrever o exercício desse paciente, na insuficiência cardíaca, tanto de fração de ejeção reduzida, quanto de fração de ejeção preservada, no diagnóstico, para avaliar a eficiência terapêutica e prognóstico, principalmente naqueles casos mais avançados. Mas em 2017, ele traz essas novas fronteiras, que para a gente ainda permanece como novas fronteiras. Hoje, o teste cardiopulmonar de exercício, ele pode ser realizado tanto da maneira invasiva, associada à hemodinâmica, muito bom para avaliar cardio, insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, hipertensão pulmonar ao esforço, e também o teste cardiopulmonar associado à ecocardiografia, para avaliação de valvopatia, insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada e cardiomiopatia hipertrófica. Então, para a gente, isso ainda é um futuro que a gente está almejando. A doutora Jolina está lutando aí pela ciclomarca e quem sabe a gente consegue fazer uma salaída para o cardiopulmonar junto com a ecocardiografia. Aqui eu trago, só para vocês terem como
terem uma noção do teste cardiopulmonar invasivo. Então, na insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, ocorre aumento da pressão do enchimento ventricular esquerdo. Com isso, pressão capilar pulmonar média aumenta maior que 25 milímetros no pico do exercício e a pressão arterial pulmonar maior que 40. Então, isso eu vou ver tudo pelo exame hemodinâmico. Esse aumento da congestão pulmonar vai ativar receptores de irritação pulmonar, provocando redução da complacência pulmonar e a difusão é prejudicada. Com isso, eu aumento meu drive ventilatório, eu diminuo a reserva ventilatória, eu provoco alteração da ventilação-perfusão. E isso eu vou avaliando tudo no teste cardiopulmonar. Então, a gente consegue casar muito bem as informações da hemodinâmica com as variáveis do teste cardiopulmonar de exercício. Então, se a gente olhar aqui, à medida que aumenta a pressão capilar pulmonar, a gente tem um pior VO2 desse paciente. E observe a relação aqui de pressão capilar pulmonar também em relação ao NIRA, a classe funcional dos nossos pacientes com insuficiência cardíaca. Outro ponto importante, eu falei do teste cardiopulmonar invasivo, que eu acho que ainda está um pouco mais distante isso para a gente, mas esse aqui, o teste cardiopulmonar associado à ecocardiografia, eu acho que é um futuro mais próximo e que vai ser muito utilizado para insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, que muitas vezes no eco em repouso não fecha o diagnóstico e a gente consegue fechar esse diagnóstico ao esforço. Vamos ver aí, a doutora Josiana já pediu uma ciclomaca e o ideal é que a gente consiga essa sala aí, daqui tanto sirva para o cardiopulmonar quanto para o eco, e aí eu peço a ajuda de nossos chefinhos para a gente conseguir. Então, aqui, mostrando mais uma vez o estado da arte, aquele artigo 2017, mostrando a importância do teste cardiopulmonar associado à ecocardiografia, tanto na cardiomiopatia hipertrófica, como na ICFEP. Então, vamos ver se a gente consegue tornar esse futuro mais próximo. Na cardiomiopatia hipertrófica, como eu citei ali, o cardiopulmonar, mesmo ele sozinho, ele é indicado. Observe, eu trouxe os guidelines para ficar bem visível, assim, para vocês verem a indicação e todas geralmente robustas a evidência. Esse aqui, classe 1, paciente com miocardiopatia hipertrófica, para eu avaliar se esse paciente já necessita de um tratamento mais avançado, inclusive até do transplante cardíaco. Mas classe 2A, em pacientes com mioca, é importante para eu avaliar a capacidade funcional desse paciente e avaliar marcador de prognóstico. Então, isso que eu queria ver com vocês. Às vezes, a pessoa se prende, aqui eu estou falando de cardiomiopatia hipertrófica, mas de uma maneira em geral, a fração de ejeção, e esquece de avaliar o prognóstico desse paciente. A gente sabe que, infelizmente, fração de ejeção não tem muito boa correlação com o prognóstico. Às vezes eu tenho um paciente com fração de ejeção de 30% e eu tenho um VO2 de 20%. Eu tenho, às vezes, esse mesmo de 30% com um VO2 de 12%. E a gente sabe que esse com consumo de oxigênio menor que 12, esse paciente tem um pior prognóstico. E eu tenho que agir mais rapidamente em relação ao tratamento. Aqui eu trago mais um estudo, né, mostrando o cardiopulmonar na cardiomiopatia. Aqui, geralmente, eu falei da hipertrófica, mas de uma maneira em geral, que é essa alteração do pulso de oxigênio. O pulso de oxigênio ele representa o volume sistólico. E, geralmente, essa curva ela é ascendente. Aqui, vocês observam um platô, mostrando a limitação do pulso. E aqui, você observa um descenso. E eu trago também o cardiopulmonar nas valvopatias. Eu acho muito interessante, em 2021, ele traz só o teste ergométrico. Mas o que eu mais gostei foi o comentário do editorial, posteriormente, em 2022, em outubro. Como é que um guideline esquece de citar o teste cardiopulmonar na avaliação da estenose valvar aórtica severa? Então, a gente já sabe hoje a importância do teste cardiopulmonar também nas valvopatias. Possivelmente, no próximo, isso deve ser ajustado. E, para fechar os highlights do teste cardiopulmonar, eu trago esse artigo, eu coloquei até no grupo 2023, colocando o teste cardiopulmonar até como check-up de rotina na população saudável. A gente não avalia glicemia, pressão arterial, colesterol, e por que não avaliar a condição aeróbica do nosso paciente, que a gente sabe que isso é marcador prognóstico. E é uma maneira de a gente convencer nossos pacientes que ele não está indo bem, uma maneira objetiva. E aí, o teste ergométrico, infelizmente, ele superestima a condição aeróbica do paciente.
Aqui eu garanto que tem várias pessoas fazem teste ergométrico e percebem que fazem aquele teste, aí vê lá a condição aeróbica boa. Aí você fala, poxa, como esse paciente tem uma condição aeróbica boa? Por quê? Porque ali são fórmulas, é um cálculo indireto, que vai ver de acordo com o tempo, velocidade, às vezes a pessoa ainda encurta o protocolo, né? Então, tudo vai depender dessas variáveis para saber o VO2, só que é um método indireto. Enquanto o cardiopulmonar, eu estou medindo objetivamente, é uma medida direta do consumo de oxigênio. Então, vamos pensar isso um pouquinho e refletir se a gente não deve valorizar mais a condição aeróbica dos nossos pacientes. Glicemia é importante, pressão é, colesterol é, mas condição aeróbica é um marcador independente, a gente já sabe, de mortalidade. Então, essa foi a aula, né, que eu dei no Congresso Norte-Nordeste, que eu encerrei. Existe espaço, eu faço o teste cardiopulmonar, mas também faço o teste ergométrico, depende da disponibilidade, do acesso ao paciente, então existe espaço para os dois. Infelizmente, ainda temos problemas, né, quanto à falta de disponibilidade do teste cardiopulmonar de exercício, mas é importante que a gente conheça a diferença entre os métodos e suas limitações. O teste ergométrico e o cardiopulmonar. Então, no teste ergométrico, eu coloco até aqui a ilustração, né? A gente não tem aquela máscara, não tem um analisador de gases para estar permitindo uma avaliação mais completa do nosso paciente, que além do coração, eu vou estar avaliando o pulmão e estou avaliando a parte periférica, a parte muscular. Então, assim, essa aula é uma aula reduzida, né? Foi do congresso, mas eu achei muito interessante trazer caso clínico, que a gente possa discutir. Não sei se vocês acham melhor, apresento todos os casos, depois vocês vão tirando as dúvidas, ou caso a caso. Zé Augusto, Souza, vocês acham que... Acho que caso a caso... Oi? Você pode conduzir a gente. Se você quiser dar uma pausa e perguntar alguma coisa, se você achar que tem algum momento para a gente opinar, não deixa no final, né? Certo. Tá, joia. Tá bom, obrigada. Então, assim, esse caso clínico, obrigada. Então, vamos começar esse caso 1. Paciente, 62 anos, sexo masculino, um IMC de 29, então sobrepeso, mas era um paciente ativo. E a queixa dele era principalmente palpitação, mas ele não tinha uma relação específica com esforço. Aqui era para dar uma interrogação. A esposa, na verdade, achava que ele chiava ao esforço, e aqui era para interrogado broncoespasmo ao esforço. E ele teve Covid em julho de 2021. E ela achou que o Covid foi um deflagrador disso. Eu estava usando o BNK, remédio a estatina, Forxiga, Pristica e pregabalina. Então, era um paciente hipertenso, com dislipidemia e um diabetes aí inicial. Então, foi um paciente que ele fez, a duração da prova foi 11 minutos e 23, que pelo ar daria uma condição aeróbica regular. Esse paciente atingiu uma frequência máxima de 173, então 103% da frequência predita, um consumo de oxigênio, e aqui eu trago fotos do exame para vocês também irem se acostumando a visualizar. Essa é a primeira página do exame, né? Eu tenho aqui o VO2 máximo, VO2 28,45, que pelo esse algoritmo do ARRA daria, o previsto seria 30,82. O pulso de oxigênio, que é isso, a divisão, a razão do consumo de oxigênio pela frequência cardíaca, 16,2, 89,5 do predito, e a ventilação máxima que esse paciente fez ao esforço, 90,8, que ele atingiu 97% do predito. Eu vou trazer de uma maneira que vocês vão conseguir visualizar melhor, porque eu gostaria que ficasse essa visão. Quando eu penso em cardiopulmonar, eu penso em cardiovascular, ventilatório e eu penso em periférico. Então, eu separei pelos 3 sistemas. Então, vamos lá. Então, esse paciente tem um consumo de oxigênio de 28,5 ml/kg por minuto, que corresponde a 87% do predito. Acima de 85 é uma condição aeróbica normal. Então, eu sei que ele está em condição, ele é ativo, faz exercício físico, mas vamos ver se ele tem algum problema. Cardiovascular, ele atingiu 103% da frequência máxima prevista, então não tem competência. O quociente respiratório, ele é a razão da produção de gás carbônico pelo consumo de oxigênio. Quando essa razão ela é maior do que 1,10, eu digo no paciente que não tem cardiopatia que esse exame ele foi máximo. Ele atingiu um coeficiente de 1,06. Então, foi próximo ao máximo. Ele pode ter tido alguma limitação para não chegar nesse máximo dele. O VO2, no primeiro limiar anaeróbico, foi dentro da normalidade. O pulso de oxigênio foi 16,2 ml por batimento, isso corresponde a 90% do predito, normal também.
A curva desse pulso de oxigênio, que representa o volume sistólico, lembra que eu falei nas cardiopatia? O certo é ela ser ascendente, né? Eu não coloquei isso aqui, não. O certo é ela ser ascendente, foi ascendente nesse paciente, e ele teve realmente arritmia supraventricular durante todo o exame, desde a parte de esforço até na recuperação, e foi arritmia supraventricular frequente. Então, essa parte da palpitação dele estava esclarecida. Agora, vamos ver a parte ventilatória. Então, eu estou vendo que cardiovascular teve arritmia. Da parte ventilatória, ele fez uma espirometria, com volume expiratório forçado no primeiro segundo, 73% do predito, reduzida, capacidade vital forçada de 88%, uma relação de 64,6 também reduzida, e fluxo expiratório forçado também reduzido, que o normal é 60%. Então, essa espirometria dele é sugestiva de um distúrbio ventilatório obstrutivo. E aí a gente vai ver a resposta do paciente ao esforço. Então, a ventilação voluntária máxima atingida por esse paciente foi 90,8 litros por minuto. Isso corresponde a 97% do predito. E o normal era atingir até 85%. Então, que se ele consumiu 97%, sobrou quanto de reserva? 3%. E o normal dessas reservas é sobrar em torno de 15%. De 15% a 20%, dependendo da literatura. A saturação de oxigênio desse paciente era 96% e chegou no pico a 92%. Então, caiu no limite 4%. Até 4% ainda a gente pode dizer que é normal. Acima de 4% já é alterado. Mas chama a atenção que já foi no limite da normalidade. Em relação ao slope, a inclinação da ventilação pela produção de dióxido de carbono foi normal. Então, a gente percebe que é um paciente que tem distúrbio ventilatório obstrutivo que está tendo repercussão ao esforço. Então, a gente pode sugerir que isso possa ser uma hiperreatividade brônquica exacerbada ao esforço. Por que exacerbada? Porque ele já é possivelmente um asmático e ele está piorando ao esforço. Então, parte ventilatória realmente está comprometida. E da parte periférica, a eficiência periférica do consumo de oxigênio desse paciente foi 2,77, 106% do predito. O normal é maior do que 80%. Então, esse paciente, da parte aeróbica, muscular, ele está bem. Então, como a gente fecha o laudo? Eu preferi trazer o laudo para também vocês acostumarem. O laudo a gente está tentando fazer da maneira mais simples, que vocês consigam entender onde está o problema e daí seguir adiante. Então, esse paciente é um paciente que tem uma condição aeróbica regular pela ARRA, atingiu 87% do VO2 máximo predito, está dentro da normalidade. Então, assim, é algo, mas que não é tão grave, porque ele está tendo uma condição, não está prejudicando a condição aeróbica dele. Não preencheu o critério para isquemia, atingindo 103% da frequência. Recuperação, chama atenção, da frequência cardíaca no primeiro minuto foi anormal. Teve arritmia supraventricular frequente. Então, a espirometria pré-esforço sugestiva de distúrbio ventilatório obstrutivo leve, houve comportamento da reserva ventilatória e o comportamento da saturação de oxigênio ao esforço foi no limite da normalidade. Teve comportamento anormal de PET-CO2 e uma redução da capacidade respiratória ao esforço. São testes que a gente faz durante o exame. Na avaliação pós-exercício, não houve redução significativa do volume expiratório forçado no primeiro e segundo. E aqui eu trago uma ressalva sobre isso. Às vezes, quando vocês pensarem em broncoespasmo ao esforço, lembrem de pedir teste cardiopulmonar de exercício associado a teste de broncoespasmo ao esforço. Ô, menina, eu não estou entendendo como é. Muda o quê? Por quê? No teste cardiopulmonar de exercício, a gente faz a espirometria pré-esforço normal e faz o cardiopulmonar. No teste de broncoespasmo exercício, depois do paciente fazer o esforço máximo, eu vou repetir a espirometria para ver se cai o VF1 no quinto, no décimo e no 15º minuto. Então, eu preciso que tenha no pedido teste de broncoespasmo ao esforço, porque isso não é rotina desse exame. E, às vezes, possa ser que na avaliação pós-exercício não haja uma redução significativa do volume expiratório forçado no primeiro e segundo. Alguém abriu o áudio. Por quê? Porque o protocolo necessário, o ideal, teria que ser numa velocidade mais rápida. Mas se eu pego um paciente já com a idade,
próximo a 60, com suspeita de arritmia, eu não vou fazer esse teste muito rápido. E, às vezes, isso pode não acometer na avaliação pós-exercício. Mas aí eu aproveitei e fiz o quê? Fiz a capacidade inspiratória dele ao esforço e que houve redução. Então, realmente, fala a favor que esse paciente tem um distúrbio ventilatório obstrutivo e que está sendo exacerbado ao esforço. Da parte da função cardiovascular, pulso de oxigênio foi normal, foi ascendente. Eficiência periférica, vai pensar em músculo, tá ok. Então, o problema desse paciente é comprometimento pulmonar. Aí eu pedi, né, na verdade, eu tenho um contato com a cardiologista do paciente e pedi a espirometria com o broncodilatador, realmente confirmando a doença, e ele já está tratando a patologia, inclusive a arritmia supraventricular, com um medicamento mais seletivo para a parte cardíaca. E aqui eu tenho outros casos, mas vai dar tempo, um espaço pequeno, só para, se alguém tem dúvida, às vezes eu vejo dificuldade em relação, não é prova broncodilatadora, viu, gente? A solicitação é teste cardiopulmonar de exercício, associado mais teste de broncoespasmo ao esforço. Os convênios não cobrem, né, essa segunda parte. Essa segunda parte, ela é particular, é bom avisar, porque isso tem um custo para o paciente, né? Hoje, o São Lucas está aceitando quase todos os convênios, né, para o cardiopulmonar de exercício, mas essa segunda parte, ela é particular. E eu abro aqui um espaço de 3 minutos, se alguém quiser falar alguma coisa. Essa figurinha que você fez aí, Milena, separando cardiovascular, ventilatório e muscular, foi perfeita, viu? Isso aí deixa qualquer um enxerga o laudo. Se fosse assim, o laudo, não dizendo que o seu laudo tá ruim, mas o visual, tem muita gente que é visual, né? Aí a gente identifica mais. Ficou muito legal, adorei essa figura. Então, a aula toda eu pensei em fazer assim, para quando vocês pensarem em cardiopulmonar, pensar, tem cardiovascular, ventilatória e periférica. O que é que eu tento aqui, Luiz? Porque o teste ergométrico já tem um laudo que as pessoas são familiarizadas. Aí o que é que eu tento? Ó, a condição aeróbica, porque assim, o que é que eu penso? O cardiopulmonar pode ser um clínico, pode ser um pneu, pode ser um cardio. Então, apesar das pessoas, não, Luiz Flávio, se tiver, vai falar, só entendo o VO2. Não, repare, ó, condição aeróbica regular. Não é que é ergométrico, vocês sabem isso. Critérios para isquemia, recuperação da frequência cardíaca, arritmia. Aqui eu tento trazer a parte respiratória ao esforço, certo? Avaliação pós-exercício. Aqui a parte cardiovascular e eficiência periférica, entendeu? Tente sempre olhar, que eu sempre separo respiratório, cardiovascular e periférico. Quando tem muita coisa cardiovascular, vocês vão ver outros laudos. E assim, aqui eu posso sair sugestão até para a gente modificar alguma coisa. Eu quero que vocês se familiarizem cada vez mais com o método aqui para a gente dividir. Esse é um de pulmonar. Vai vir de cardiovascular e vocês podem estar opinando. Quem sabe, se vocês derem alguma ideia boa para a gente estar melhorando isso, vai ser perfeito. Estou aqui à disposição e agradeço. Mais alguma coisa, Luiz? Não, achei massa, achei perfeito. O jeito que você explicou aí tá ótimo. Joia, que bom. E qualquer coisa é só falar e perguntar, viu, minha gente? Aqui é um bate-papo, muito mais para a gente estar trocando ideia mesmo, viu? Sinta-se à vontade, nenhuma pergunta. Minha pergunta é simples, aqui é a hora. Inclusive, eu acho que depois vou trazer outra aula com mais casos clínicos para a gente se sentir à vontade, um bate-papo mesmo. Celi levantou a mão, Milena. Pode, pronto. Então, eu quero, Milena, parabenizar a você por excelente aula, mas, acima de tudo, o quanto você, dessa maneira didática e com complementação com o caso clínico, pode nos abrilhantar e facilitar o nosso trabalho interativo. Eu sempre me lembro do doutor Zé Augusto dizer assim, o exame é complementar. Então, assim, o que você traz no laudo, isso eu tenho observado, cada vez aprimorando a maneira que seja mais entendível possível, é, assim, muito legal, muito fantástico mesmo. A gente compara com outras provas, e até de fora mesmo, de serviços maiores, mas você tem tido uma excelência muito peculiar em relação a isso. Parabéns, eu quero deixar isso bem manifesto nessa reunião. Muito, muito obrigada. É aquele trabalho, né? Porque eu fiquei pensando, às vezes eu faço um laudo
gasta até um tempinho a mais, que eu leio, eu falo, mas o colega vai pegar aqui. E também quando, assim, fica muito em cima do muro, sabe? Eu falei, poxa, mas não estou ajudando, e a gente vai tentando. E eu sempre falo para vocês, o feedback é muito importante. Se você pegou um caso que você não conseguiu entender, me ligue, eu estou super à disposição, porque a gente vai crescendo junto nesse sentido, para que o método seja cada vez, meu objetivo é que esse método se familiarize cada vez mais, porque a gente sabe do benefício e faz diferença. Eu vejo alguns colegas que estão começando a utilizar, aí quando percebe, aí começa a pedir um, começa a pedir outro, e aos pouquinhos vai criando conhecimento. Pode falar, professora. E esse fato de você de ter o ergômetro e a esteira, é a estabilidade, é? A captação? Você está falando em relação à esteira? Então, sim. Eu tenho vontade, né, de ter uma bicicleta. Não foi possível ainda por questão hospitalar, mas em breve, quem sabe, porque, assim, ó, é diferente. Um atleta, né, um corredor, numa esteira é uma coisa, o ciclista numa esteira é outra coisa. Então, isso às vezes perde um pouquinho, entendeu? Então, assim, para atleta seria perfeito a bicicleta. Eu sinto muito falta no atleta. No paciente cardiopata, assim, é mais seguro, assim, para alguns cardiopatas avançados, a esteira dá aquela segurança, né? Que ele não tem o risco de queda, né? Isso também seria favorável. Mas, graças a Deus, nós estamos aí e a gente consegue fazer. Tem paciente de 86 anos, 90, já no máximo foi 90 anos. E a gente consegue fazer, mesmo aqueles que não têm habilidade. Até hoje, eu tenho um paciente que eu não consegui realmente fazer o exame. Ele tinha um distúrbio de... Foi o nome, né? Dois. Um jovem que até médico, eu cheguei a repetir, mas as curvas deles não dava para entender, porque ele tinha uma ansiedade muito grande quando colocava a máscara. E outro preferiu realmente, ele tem claustrofobia, você via que não estava bem da parte emocional. Foram 2 casos até hoje, mas por limitação, assim, graças a Deus, até hoje a gente conseguiu. Mas seria ótimo, doutora Celi, muito bom falar aí para chamar a atenção a ciclomaca, a bicicleta, para a gente estar melhorando, sim, viu? É só por não ter mesmo. Tá bom. Obrigada. Vamos para o segundo caso. Obrigada, senhora. Vamos para o segundo caso. Paciente de 35 anos, sexo masculino, IMC de 26,9, sobrepeso. Esse paciente é ativo. Chegou para mim, ele disse que estava assintomático, mas o médico queria fazer uma avaliação. Ele tinha uma internação recente por aspergilose pulmonar. Achei estranho, né? Aspergilose, lembra a imunodeficiência. E, ao mesmo tempo, com Bactrim, ele falou que teve uma neurotoxoplasmose, né? Eu acho que deve ter aí alguma imunodeficiência, mas é aquela coisa, quem faz exame não tem abertura para ir muito além. Algumas vezes, ainda mais quando deixa o paciente constrangido, né? Então, eu anotei, mas fica aqui a ressalva. Mas era um paciente que tinha uma hipertensão, estava usando Natelix, já tinha doença pulmonar, usando Sybicorte, e estava com o itraconazol e o Bactrim. E esse paciente tem uns que são interessantes, eles dizem que não sentem nada, é aquilo que eu falei, né? Olha, 7 minutos e 35, atingiu uma frequência máxima de 180, 97%, um VO2 máximo de 22,65, por esse previsto, porque tudo, lembra aquilo que eu falei? Depende do previsto. Esse previsto aqui é do Antônio Almeida, então pelo do Antônio Almeida seria 58%. Eu estou colocando sempre um asterisco qual previsto eu estou usando. O pulso de oxigênio 9,8, um pouco reduzido, e a ventilação, observe aqui, ele fez 76,7 no pico do esforço, e ele atingiu 61,9%. Então, sobrou pulmão para esse paciente. E aí eu trago aqui para aquela visão que vocês gostaram. O VO2 desse paciente, então, foi consumo de oxigênio, foi pico, foi 22,65 ml quilo por minuto. Isso corresponde a 70% do predito. Então, veja, que se diz assintomático, ativo, mas ele já tem uma redução da condição aeróbica esse paciente. Ele está menor do que 85%. Entre 60% e 85%, a gente diz que tem uma redução leve da condição aeróbica. E aí vamos para a parte cardiovascular. Ele atingiu 97%, não tem incompetência cronotrópica. O coeficiente respiratório, que é aquela razão de troca gasosas, que é a relação da produção de dióxido de carbono pelo consumo de oxigênio. Ela é máxima quando é maior que 1,10, ele atingiu 1,15. No primeiro limiar anaeróbico, o consumo de oxigênio em relação ao predito foi um pouquinho reduzido, o normal é de 40% a 65%. O pulso de oxigênio também, 9,8, 60% do predito, também um pouquinho reduzido, mas a curva do paciente era ascendente. E ele teve
um pouco de arritmia, mas não significativa. Mas observe aqui que, às vezes, o paciente, aquele ativo, mas é um ativo mais para sedentário, ele pode ter valores mais reduzidos. E isso não significa cardiopatia, principalmente quando eu tenho pulso ascendente e outras variáveis de prognóstico normais. Então, o pulso dele era normal, eu fiquei ainda ali observando se seria mais um descondicionamento físico ou seria cardiopatia. Aí vamos para os outros fatores. Parte ventilatória. A espirometria dele foi normal, ele teve aspergilose pulmonar, mas espirometria normal. Ventilação voluntária máxima no pico do esforço, 76,7%, 62% do previsto. Então, sobrou reserva ventilatória, sobrou ainda 38%. A saturação de oxigênio desse paciente, 97% no pré-expulso, chegou até 96% no pico, normal. E a relação, a inclinação da ventilação pela produção de gás carbônico, que é um marcador prognóstico, foi normal, falando realmente contra a parte de disfunção cardiovascular. Mas observem a parte periférica. A eficiência da captação periférica de oxigênio foi 1,41. Ou seja, ele atingiu 47% do predito. E o normal é acima de 80%. Mostrando que esse paciente tem mais, eu gostei dessa figura, uma limitação periférica. A parte cardiovascular é mais secundária a esse acometimento provocado pelo descondicionamento. Então, aqui vamos para o laudo. Pessoal, paciente... tem alguém com o áudio ligado. Tem uma coisa que fala exatamente quais são as funções atípicas dele. Tem alguém que... Quem é? É o tipo do... Celi? Qual momento é que pode acontecer isso, ou se qualquer momento que possa? Celi? Celi? Era tanto como legislativo. Está com áudio, né? Legislativo como judiciário. Então, esse paciente tem para revisar uma lei, entendeu? E aí ele vai muito fraca pela ar, atinge 70% do VO2 máximo predito, não tem critério para isquemia, arritmia não foi significativa, espirometria, pré-expulso, reserva ventilatória e saturação foram dentro da normalidade. Então, o colega acho que possivelmente queria saber por causa da aspergilose, não comprometeu a função pulmonar. VMC2 de Lope dentro da normalidade, função cardiovascular dentro da normalidade, mas você vê que é um paciente que já tem tempo prolongado da recuperação do consumo de oxigênio e a eficiência periférica da absorção foi abaixo do previsto. Então, o dado sugere descondicionamento físico associado à limitação periférica muscular. Ele teve internação recente, era um paciente, apesar daquele IMC, você vê que ele não tinha tanta massa magra, como causa da redução da condição aeróbica. Isso aqui é muito importante para incentivar o paciente a sair dessa redução da condição para melhorar a condição dele com o exercício físico. E você vê que ele tem esse marcadorzinho aqui, que é a recuperação do VO2. O que é recuperação do VO2? No teste ergométrico, a gente tem a recuperação da frequência cardíaca, que pode ser utilizada no primeiro minuto ou no segundo minuto. No cardiopulmonar, eu estou tendo variáveis metabólicas, então eu vou avaliar quem? O consumo de oxigênio. Se esse consumo, você vai avaliar como? Esse consumo de oxigênio aos 90 segundos da recuperação, principalmente. Você vai ver quanto esse consumo de oxigênio cai. Vou dar um exemplo aqui. Um paciente atingiu um consumo de oxigênio de 20 no pico do esforço. Quanto tempo demorou para ele cair 50% do pico do esforço, ou seja, a 10? Se esse paciente cair menor do que 90 segundos, esse tempo menor que 90 segundos, isso está dentro da normalidade. Se passar de 90 segundos, já mostra uma certa alteração. E se for acima de 120 segundos, é pior prognóstico. Então, se eu tiver um paciente atingir um consumo de oxigênio de 28, quanto tempo esse paciente na recuperação vai reduzir 50% do seu consumo de oxigênio? Ou seja, ele estava 28, quanto tempo na recuperação para esse VO2 chegar a 14? E aí você vai ver, e a média 90 segundos seu parâmetro, se for maior que 90 segundos ou menor. O que mostra? Igual a recuperação da frequência cardíaca, o T-meio do VO2 também, ele é marcador prognóstico. Então, esse paciente ele tem que melhorar a condição aeróbica dele. Pela hora, eu vou seguir um pouquinho mais, só porque para vocês não perderem aqui 2 casinhos.
Caso clínico 3, paciente de 14 anos. Interessante que eu estou gostando que, assim, esse ainda é um adolescente ainda faço, né? Os 14 anos, mas criança não. Paciente de 14 anos, sexo feminino, um IMC de 21,7, sedentária. E esse caso eu achei muito curioso. Uma paciente pós-operatório, tetalogia, ele falou, é um exame recente, é de setembro, operou com 1 ano de idade, né, em 2011. Mas quando ela chegou para mim, isso aqui eu já tinha notado, o eco que eu pedi, né? Mas ela disse, não sinto nada. O médico pediu para ver como é que eu estou indo, ele me acompanha. Aí eu, nada. Mas por que você não faz nada de exercício físico? E na escola, comecei a questionar. Aí a mãe disse, não, doutora, ela não gosta de fazer, não. Eu falei, por que você não gosta? Mas você já fez? Aí ela disse, não, já fiz, mas cansava muito e parei de fazer. É aquilo que eu disse para vocês. Ela se disse assintomática, mas na verdade ela está limitada, ela não faz nada de exercício. E aí eu pedi os exames no eco, ela tinha insuficiência pulmonar severa. Estava já em uso, que ela não é assintomática, que ela está usando furosemida. Então, ela está usando enalapril e furosemida. Ela fez 10 minutos de exame, atingiu uma frequência máxima de 168, 82%. Olha o consumo de oxigênio com uma paciente de 14 anos, 19,9%. E pense que esse consumo de oxigênio é relativo, é pelo peso, né? Pulso de oxigênio, e ela tem IMC de 21,7, 7,3, previsto 9,4. A ventilação máxima, 66,7, atingiu 83%. Vamos lá. Aqui só para vocês matarem a curiosidade do eletrocardiograma, né? Um bloqueio de ramo direito aí, mostrando sobrecarga principalmente do ventrículo direito. E aí, vamos lá. O VO2 dessa paciente é 19,9. Olha, mais baixo, está caindo, né? 50% do predito desse paciente tinha de VO2. Então, ela não tem como ser assintomática. Olha da parte cardiovascular. Ela atingiu 81,6% da frequência cardíaca. Olha o índice cronotrópico dela. E veja que ela fez 10 minutos de exame. 0,72. Olha o quociente respiratório. Foi 1,01. Para cardíaca é 1,05. Para um paciente normal, 1,10. Então, foi próximo do máximo pelo critério metabólico. No limiar 1, 38% do predito abaixo. Olha o pulso de oxigênio, 62% do predito. E aqui a curva ficou bem bacana. Olha essa curva de pulso de oxigênio. É aqui, gente. Essa aqui, essa azulzinha, ó. Parece uma mesa, né? Observe como o outro era ascendente. Ela faz uma curva em platô do oxigênio. Olha o T meio do VO2, o tempo de recuperação. O normal, menor que 90 segundos dela, 110 segundos. Então, você já vê acometimento da parte cardiovascular. E aí, para complementar dessa paciente, o VE-vezador slope dela, no primeiro limiar já é 37,5, que é um marcador prognóstico também da parte cardíaca, e 44,5 no limiar 2, sabendo que o normal é 35. Então, a gente já vê que essa paciente tem acometimento cardíaco. Aí, da parte ventilatória, a espirometria, ela teve pouco de dificuldade, né? Mostrou um distúrbio ventilatório obstrutivo, um distúrbio ventilatório obstrutivo, não. Foi um distúrbio ventilatório inespecífico, na verdade, porque a relação está normal, 80, mas essa paciente teve dificuldade durante o exame para a realização da manobra da espirometria forçada. E aí a gente fez a relação baseada nessa espirometria pré-esforço. Então, ela atingiu 66,7, o que dá 83% do predito. E sobrou uma reserva de 17%, que ainda dá para considerar dentro da normalidade, mas você já vê que é uma relação mais acometida. Frequência respiratória de 69 chama atenção, a frequência acima de 60 incursões por minuto, mas a saturação dessa paciente não caiu, ó, ela começou com 100 e chegou a 99% no pico. Então, assim, da parte ventilatória, a gente vê algumas alterações, mas quando o paciente tem dificuldade de espirometria, eu peço para o colega repetir, porque realmente, assim, às vezes, e eu não gosto, tipo, já era uma paciente sedentária, você vê já com algumas limitações, se eu ficar forçando, eu tento assim, até 5, até um pouquinho mais, mas se eu perceber que o paciente está levando algum cansaço, eu prefiro economizar para a parte de esforço, né? Que é o principal objetivo, e depois, mais tranquila, mais calma, ela faz a espirometria. Mas, de qualquer maneira, a gente vê uma frequência respiratória um pouquinho também mais elevada. Mas olha a parte periférica dessa paciente, a eficiência periférica dela, 41% do predito. Então, ela tem tanto a parte cardiovascular quanto a parte periférica. Então, uma paciente que tem uma redução moderada da condição aeróbica, atingiu 50% do predito, classe B de VEB, aquilo que a gente viu entre 16 a 20, o VO2 dela,
Não é possível avaliar a isquemia com precisão. Vocês viram as alterações do segmento ST pré-esforço. Incompetência cronotrópica, não teve arritmia. Espirometria sugestiva de distúrbio ventilatório inespecífico. Eu aqui coloquei como houve consumo, mas foi bem no limite. Foi marcada a frequência respiratória também bem elevada, mas comportamento normal. Eu não valorizei tanto essa parte. Distúrbio cardiovascular, precocidade do limiar ventilatório 1. Reduzido o pulso de oxigênio e comportamento em platô, aqui é platô, reduzida a eficiência da captação de oxigênio, tempo de queda de VO2 após o pico prolongado e relação VO2 slope aumentado. Então, os dados demonstram comprometimento cardiovascular associado ao descondicionamento físico provocado pelo sedentarismo. Por quê? A gente vê que essa paciente, ela se diz assintomática, mas a gente avaliando os parâmetros dela, chama atenção o acometimento cardiovascular, essa insuficiência pulmonar severa realmente está levando a um prejuízo dessa paciente e o coração acometido também está levando a uma má adaptação periférica. Observe-se a eficiência, o OIS, a eficiência periférica da captação de oxigênio. E aí eu conversei com um colega da cardiopediatria, e aí ele ficou de reavaliar essa paciente. Fiquei sabendo que ela negou já procedimento, né? Então, até a maneira como a paciente vem para a gente, ela se diz assintomática, a gente tem que ir trabalhar de formiguinha para entender, às vezes, o caso clínico. Caso clínico 4, esse é interessante, mostrando o oposto, porque o cardiopulmonar também é naquele outro caso que você pega o paciente que você acha que ele está ruim, mas ele está bem. Você não acredita que nos sintomas do paciente, na ausência de sintomas do paciente. Observe esse caso como interessante. 71 anos, vou correr só mais um pouquinho, IMC de 28,8, paciente ativo, paciente da roça. E ele já teve uma miocardiopatia dilatada, com fração de ejeção menor que 40%, e ele recuperou, está em 50%, mas está fazendo muita arritmia ventricular. E eu encaminhei esse paciente para avaliação. Ele estava usando carvedilol, losartana, não lembrava dos outros medicamentos, mas está otimizado esse paciente, era até para ter completado. Ele fez, olha gente, 11 minutos e 32. Frequência, ele usa beta-bloqueador em dose... Não, ele está evoluindo com disfunção nosso sinusal, por isso que eu pedi para avaliação também da arritmia. Ele está com carvedilol só 325 de 12 em 12, mesmo assim uma frequência máxima de 112, 75% da máxima. VO2 de 23,84. Observe aquela menina de quantos anos? 71 anos. Pulso de oxigênio de 14,5, 110% do predito. E a ventilação sobrando reserva ventilatória. Então, observe, um VO2 de 23,8 da paciente, 88% do predito. Esse paciente, ele está bem da parte aeróbica. Agora eu vou dar um tempo para desencher. Ele atingiu um índice cronotrópico de 0,6 em uso de beta-bloqueador. Ele já vem evoluindo com a disfunção do nosso desse paciente. E você vê que pela relação, pelo quociente respiratório não foi máximo, mas olha o primeiro limiar dele, 68% do predito. O pulso de oxigênio acima de 100%. Curva ascendente. Olha o tempo de recuperação, o T-meio do VO2 desse paciente. Da parte ventilatória também sobrou reserva ventilatória. Olha a frequência respiratória atingida 28, saturação de 97 até 96% no pico, e slope, olha o slope dele, 25,6. Olha a eficiência periférica, eu gosto, eu me deslumbro com essas coisas. Olha a eficiência periférica, 2,57, 157% do predito. Então, esse paciente realmente ele está bem do ponto de vista da condição aeróbica e dá tempo para a gente tratar essa arritmia dele. Aqui só para mostrar a curvinha azul, olha o pulso de oxigênio desse paciente. Bem ascendente. Então, aqui, para fechar a conclusão, condição aeróbica dentro da normalidade, não preenche critério para isquemia até atingida, incompetência cronotrópica em uso de beta-bloqueador, a arritmia ventricular foi frequente, da parte pulmonar foi normal, slope normal, comportamento da função cardiovascular normal. Então, todos os comportamentos foram dentro da normalidade, cardiovascular, pulmonar e periférico. E aqui eu trago o oposto, só para fechar o último caso, os 71 anos bem, e olha os 71 anos, paciente com sexo masculino, índice de massa corpórea de 27,3 e sedentário. Dispneia os esforços moderados, minhoca isquêmica, com a fração de ejeção de 28%, mas era um ex-tabagista muito importante, parou há pouco tempo e o colega já tinha otimizado o tratamento e achava que essa dispneia era mais da parte pulmonar.
Olha o tempo que esse paciente conseguiu, 4 minutos e 29. A velocidade máxima dele, gente, foi 3,5 km por hora. Frequência atingida, 118, 79%. O VO2 de 8,94 ml/kg por minuto. O pulso de 5,2. Ventilação de 35,7. E aí, só para mostrar o eletro pré-esforço desse paciente, observe, então, um VO2 de 8,94, 35% do predito, uma redução importante, abaixo de 40%. Da parte cardiovascular, índice cronotrópico 0,64, uma relação, você vê que é um exame bem perto do máximo mesmo, 1,03. Ó, o primeiro limiar aconteceu em 25% do predito. O pulso de oxigênio, 48% do predito. Uma curva descendente, olha que curva, faz um descenso, depois faz um platô. Olha o tempo de recuperação do consumo de oxigênio, 140 segundos. Da parte ventilatória, sobrou reserva, saturação 99%, mas olha o slope do paciente. No primeiro limiar, 39,8%, no segundo, 53,18%. Gente, observe a parte periférica do paciente, 12% do predito. Então, assim, realmente é um paciente grave que tem que ser otimizado do ponto de vista cardiovascular, ver o que se pode fazer, redução importante. Não foi possível avaliar o segmento ST com precisão, vocês viram a alteração de segmento ST. A recuperação da frequência no primeiro minuto foi anormal. A arritmia rara descrita. Parte pulmonar foi ok. Mas, olha, aí aqui, Luiz, ó, parte pulmonar, ok. Distúrbio cardiovascular. Precocidade de limiares ventilatórios, reduzido o pulso de oxigênio e comportamento da curva alterado, reduzido a eficiência da captação de oxigênio, tempo de queda após o pico prolongado, comportamento... Aí eu coloco todas as variáveis cardiovasculares alteradas. Os dados demonstram limitação cardiovascular significativa com reduzida adaptação periférica. Então, eu busquei, isso aqui foi já, na verdade, para agradecer, eu busquei trazer... alguns casos clínicos teriam muito mais assim, interessantes, mas para vocês já perceberem como o cardiopulmonar ele consegue auxiliar no dia a dia, na nossa prática clínica. No congresso, só mais uma vez para agradecer nunca é demais, né? Para mim é uma bênção estar aqui, eu sou muito grata a Deus. Não vou falar muito, porque não tem como se falar nisso, mas é muito bom estar aqui, você está tentando levar mais uma vez o cardiopulmonar, que eu gosto tanto, fazendo. Com 15 dias eu já estava trabalhando, que eu me sinto melhor. Quando a gente ama o que faz, não é trabalho, né? E termino aqui agradecendo a vocês e precisando de qualquer coisa, e muito grata a quem pôde participar. Eu pretendo fazer outras aulas com casos clínicos para a gente ir desmembrando o que é cada variável. Hoje, porque foi uma solicitação mais em relação ao congresso, mas vamos trabalhar mais para a gente se familiarizar com o método. Muito obrigada. Milena, parabéns aí pela brilhante aula. Eu sempre penso que quando a gente consegue simplificar um assunto complexo, é nesse momento que a gente percebe que a gente está começando a dominar o tema. E você, cada vez mais, você tem melhorado na sua capacidade de passar para a gente esse assunto. A gente se afastou um pouco da circulação, né? A gente ficou muito na morfologia do coração, no eco, na ressonância, tudo, mas eu terminei comprando um livro recente no Congresso de Porto Alegre, até porque o professor é gaúcho e foi o orientador de meu tio Todd, Dr. Carlos Gottschall. Ele é um hemodinamicista, não sei se você conhece ele de nome, mas ele foi fundador da Sociedade de Pneumo e de Cardio e de Hemodinâmica, assim como o Mário Rigato era um híbrido pneumo-cardio, e você é um pouco híbrida. E o título do livro dele é bem interessante, eu estou até aqui em mão, é Circulação, um determinismo inteligente, a luta pelo oxigênio. Então, ele faz um livro só a luta pelo oxigênio. O que você está colocando aqui, em última instância, tudo que a gente precisa para manter o organismo vivo é ter oxigênio, né? Em última instância, células, tudo. Então, você está buscando entender, e eu acho que você nos convence muito bem que a gente precisa avançar no diagnóstico, que só uma classe funcional 1, 2, 3, 4, só uma fração de ejeção, só uma ressonância, e se a gente nem sabe de onde vem essa disfunção, né? Você mostrou aí casos mistos,
onde você tem chão para melhorar, você tem oportunidade de melhora, como o periférico mais a insuficiência cardíaca. E isso, mesmo que não mude o prognóstico, expectativa de vida, mas vai mudar substancialmente a qualidade de vida do indivíduo. Né? Só isso já merece que a gente refine nosso diagnóstico. Acho que você convenceu muito bem. A gente tem inúmeros desafios na clínica. Eu acho que o Cefep, para mim, hoje é uma entidade extremamente mal compreendida e mal diagnosticada, e a gente fica com uns scores assim, muito vagos, né? Pontuando lá e dá só uma predição, e a gente não avança nesse diagnóstico. Você está mostrando uma perspectiva de botar o carro na estrada para ver como é que está o motor, né? A gente está e vê vários aspectos da integração do motor com o funcionamento do carro, né? É diferente de ver só o eco, só o coração no esforço, é diferente de ver só eventualmente a resposta da pressão, mas essa questão mais integrativa, né, da circulação do pulmão, da oxigenação, da periferia, como é que ela extrai, etc. Então, parabéns, eu acho que a gente tem aprendido muito, tem ganho, e seguramente isso, aos pouquinhos, tenho a certeza que os doentes que a gente, por aprender com você, que a gente termina transferindo esse seu conhecimento para eles estão sendo beneficiados. É um processo lento, mas eu acho que você já está madura o suficiente para esperar, para ter mais paciência, né? Você era mais baiana, agora você está mais, né? A vida ensina. Parabéns. Muito obrigada, parabéns. Muito feliz. E você é um que usa bem o método, né? E eu vejo cada vez mais você também se empolgando com o método, discutindo, que isso é interessante, né? Não também pegar só a ideia, porque é um casamento, né? Eu acho que os exames, eles se complementam. Então, eu preciso também, às vezes, é difícil para quem está... É um pouco detetive o cardiopulmonar. Então, a gente precisa desse complemento do clínico. Ô, Milena, eu acho que tem isso a mais. Não, vamos ver, reavaliar até às vezes o exame, né? Às vezes é importante reavaliar uma informação a mais. Olha aquela paciente da tecnologia que falou. Me chegou dizendo que era sintomática. Aí, sorte que tinha um web que ela não tinha me mostrado. E ela já tinha insuficiência pulmonar severa. Quando eu conversei com um colega cardiologista, ele disse que, inclusive, ela já recusou o procedimento, mas, para mim, ela chegou lá como assintomática, entendeu? E é uma paciente que precisa, o prognóstico dessa paciente, se não for uma paciente jovem daquela, vai ter que realmente ser convencida que ela precisa fazer algo. E ela está limitada, ela não faz nada, ela só vai da escola para casa. Essa é a vida dela. Então, e eu gostei muito daquele artigo em relação ao check-up, né? Condição aeróbica hoje, falar sobre exercício físico é fundamental. Nos nossos pacientes cardíacos, a gente lembrar da reabilitação. Às vezes a gente se prende só ao coração e esquece do músculo, a parte de periferia. Como é que ele vai fazer exercício? Se melhora o coração e eu não tenho músculo. Um paciente que acabou de ser internado, ele perde massa muscular, então a gente tem que lembrar do músculo periférico também. A reabilitação tanto vai ajudar o músculo central, lógico, o coração, mas vai ajudar também a periferia. E aqui no HU a gente está conseguindo, com fé em Deus, aí também outra proposta que eu estou querendo é ampliar o serviço daqui de reabilitação. Mas as meninas estão aceitando de fora, eu gostaria de falar, ela disse, Milena, nesse primeiro momento, a gente ainda está aceitando de fora, não sei como será futuramente. Então, quem tiver um paciente aqui no HU, tem reabilitação e tem lá com as meninas que vocês conhecem na Clínica Espaços. Muito obrigada. Sheilinha queria falar, eu acho. Tem alguma mãozinha aí, Zé Augusto, que eu não estou vendo. Acho que foi Sheila. Eu também, Milena, não levantei a mão. Então, Sheila. Dalva. Não é Dalvinha, então podem ir aí na frente. Então, Milena, eu vou primeiro parabenizar, porque eu adoro ver você falar, como o Zé Augusto disse, você simplifica e a gente sempre acrescenta. O que eu vou dar é um depoimento, tá? Eu não sei se você lembra, tem uns 2 anos, talvez, uma paciente que pediu para você filmar o teste dela, ela filmou o teste. Por quê? Porque é uma paciente, acho que ela tem uns 80 anos na época, e ela era uma paciente rígida, ela não sentia nada. A limitação dela era a família, que não deixava ela fazer nada, porque ela tinha 80 anos, onde já se viu, tal. Então, ela fez esse teste, filmou e andou exibindo na família. Então, a partir daí, ela melhorou a qualidade de vida, porque ela pôde fazer o que ela queria. E ninguém deixava, né? Você lembra de uma paciente que pediu para você filmar? E ela lembro, tirou foto. Mas aquilo ali foi maravilhoso na vida dela.
porque foi um divisor de águas. A partir dali, eu acho que os filhos até notaram, eu não faria o que ela fez, entendeu? Então, isso foi interessante. O teste pulmonar também serviu para isso, para melhorar a qualidade de vida. Que Beijo, bacana. querida, adorei. Obrigada, viu? Muito obrigada, Davinha. Sheila, seu som. Vá. Tá aberto. Não, tá ouvindo, tô ouvindo. Então, primeiro, parabenizar, né? Porque chega a ser pleonasmo você falar de uma aula de Milena, né? Para quem lembra de figura de linguagem, sabe que pleonasmo é um excesso, é uma repetição do que é muito bom, do que já foi dito. Então, sua aula está sempre maravilhosa. Mas, além disso, eu queria aqui fazer um agradecimento, né? Porque, Milena, assim, eu acho que eu sou uma das pessoas que mais pedi cardiopulmonar sempre desde o começo, e é sempre uma disponibilidade, é sempre uma ajuda, que ela tem uma opinião, ela liga para dizer o que aconteceu. Olha, tá assim, a gente colocou o marca-passo, mas a gente não conseguiu ficar bom do jeito a resposta. A gente tem casos extremamente interessantes. E agora, mais um trabalho nosso, mais um relato de caso foi aprovado para o Congresso Alagoano. Uma paciente que chegou para nós com 14% de fração de ejeção, e a gente conseguiu, pelo cardiopulmonar, comprovar tudo aquilo que a gente vem falando o tempo inteiro, que otimizar um paciente com insuficiência cardíaca, otimizar em todos e em tudo que o paciente precisa, é o que vai fazer ele melhorar. Então, essa paciente veio para nós com, assim, só um spoiler do artigo, ela veio para nós com indicação formal por escrito de transplante, já direcionada para uma unidade em São Paulo. E aí a gente foi, tinha um teste cardiopulmonar de Milena, mostrando situação terrível, a gente tinha ressonância do Luiz Flávio, a gente tinha todos os parâmetros, e hoje aí a gente faz um cardiopulmonar e a paciente está com uma condição muito boa, ela melhorou a fração de ejeção, ela voltou a namorar, ela está feliz, ela parou de chorar, ela parou de ter ideia suicida. Então, aqui, o meu agradecimento por ter essa gigante que não larga a gente de jeito nenhum. Se a gente eu preciso, vamos, Sheilinha, vamos. Então, ela não larga a toalha. É por isso que cada dia ela está maior, como o Zé Augusto falou, cada dia ela fala com mais propriedade, e é por isso que eu chego em todo lugar, faço confusão mesmo, como fiz, ninguém vai usar o seu nome sem ser você, em lugar nenhum desse país, porque você merece tudo que você conquistou, porque foi conquista sua, foi suor. A gente passou esse sufoco, mas a gente passa sufoco para dar uma movimentada na vida, só para dizer que vale a pena, porque você vale demais a pena. Parabéns, mil vezes parabéns, e parabéns por mais uma aprovação em um trabalho em congresso, onde o cardiopulmonar foi crucial para mostrar que o que a gente está fazendo é a coisa certa. Obrigada por tudo. Esse negócio de fazer a gente se emocionar. Eu agradeço, Sheilinha, toda a parceria, eu tenho que agradecer, né? Eu acho que quem faz exame que agradece. Pela parceria, pela confiança no nosso trabalho, não é vocês que têm que agradecer, não, eu tenho que agradecer, viu? Ao contrário. E você falou de uma coisa legal, é porque, assim, como eu sou um pouquinho entusiasta com o exame, eu pensei em alguns exemplos, e um desses era marca-passo, né? Só que eu falei, Milena, o tempo não vai dar. Porque, às vezes, o que acontece? Vocês veem um marca-passo bonitinho em repouso e não vê como é que ele está funcionando ao esforço. E, às vezes, essa programação está limitando o paciente no esforço dele, inclusive a ressincronização. Eu tive um paciente que eu avaliei e que o paciente ele perdia um dos eletrodos. Então, estava perdendo a sincronização. Mas quando a pessoa avaliava bonitinho, em repouso estava lá. Aí você não sabe por que o paciente não está melhorando, né? E está ali o motivo. Então, o cardiopulmonar também, que ele lembrou muito bem, o pessoal da arritmia está começando a pedir, em pacientes principalmente com marca-passo, com ressincronizador, porque tem valor prognóstico. E a gente vê isso. Sheila já pegou o paciente, né? Paciente com marca-passo, ela liga para o Rodrigo para ajustar e a gente repete para ver se o paciente melhorou o condicionamento.
Então, a gente tem que lembrar que o esforço é importante. Olhar a marca passo não só em repouso. Acho que tem mais gente querendo falar. Luiz Flávio. Luiz? Opa, Milena, parabéns Ó, pela... o VO2. Rapaz, olha, agora, quando estava começando a aula, seu marido me ligou para ir para o tênis mais cedo. E a gente tem aula às 8, né? Eles vão mais 7. Eu disse, de jeito nenhum, hoje eu não posso perder a aula de Milena. Vá na frente, eu vou depois aí. Hoje é imperdível. E realmente, assim, aquele negócio, toda vez que a gente pelo menos um parâmetro a gente aprende cada vez, né? Não tem como pelo menos... E eu acho interessante, porque, Milena, quando chega lá um teste cardiopulmonar com redução da capacidade respiratória, ou cardiovascular, alguma coisa vai ter. Eu tenho que procurar, porque alguma coisa com certeza vai ter. Ou na ressonância ou na toma, alguma coisa a gente vai achar, né, Milena? Às vezes a gente dá como normal, quando revê, tem alguma coisinha ali escondida. Então, realmente, porque assim, cintilografia tem artefato mamário, ressonância tem dark ring. Eletrocardiograma tem muito artefato, tem muita coisa falso positiva. Agora, esses parâmetros aí, esses negócios micro hemodinâmicos aí, o negócio é cabuloso. O negócio como é. Até eu gostei engraçado. Aí tem alguma coisa realmente. Então, parabéns pela aula. Tinha algumas dúvidas, mas deixa o pessoal falar, depois a gente... É interessante que ele diz assim, Milena, quando chega cardiopulmonar, se eu olhar que está alterado, não, deixa eu catar. E assim, e para isquemia é interessante, né, Luiz? Assim, não sei se é coincidência, a gente tem uma relação boa, como dá alguma alteração. Mas é incrível, é incrível. Alguma ponte, alguma coisa escondida ali tem. Parabéns, Milena. Obrigada, viu? Tem mais alguém? Acho que tem Dalvinha. Tem mais alguém aí que eu não consigo ver. Milena, eu não levantei a mão, não, mas eu queria te parabenizar pela aula. Eu sou um entusiasta também do exercício. Minha prática é um pouquinho mais para o lado da cintilografia, você sabe bem, mas eu sempre fui um entusiasta do exercício e você hoje deu uma verdadeira aula. Hoje eu pude aprender ergoespirometria de verdade, como há muitos anos eu não fazia uma revisão tão boa. Então, obrigado pela aula e parabéns pela sua didática. E essa didática você consegue levar para o laudo, né? Foi o que a gente falou mais cedo. Eu acho que essa é a função do médico, é facilitar o máximo possível a transmissão daquele conhecimento que você conseguiu no exame. Eu sempre me propus a fazer isso nos meus laudos, quando eu fazia meus exames lá da cintilografia, e você faz perfeitamente nos seus. Mas uma coisa que eu queria que você comentasse, que é uma coisa que eu também aprendi na época da residência, é a valorizar o tempo do esforço, né? O quanto de tempo que o paciente passa na esteira fazendo. E olha que o seu exame é um exame um pouco mais elaborado, tem toda a questão da adaptação à máscara, né? E tudo aquilo. E eu acho que isso a gente precisa, na nossa prática clínica, olhar o teste, olhar o teste de esforço e olhar o tempo. A gente, às vezes, se concentra mais nos METs, mas precisa ver quanto de tempo que o paciente conseguiu percorrer ali na esteira e utilizar. E é o último comentário que eu queria que você fizesse, assim, que realmente a gente não tem teste cardiopulmonar para todo mundo, né? E você falou uma coisa perfeita, assim, que eu acho que a gente precisa usar o teste de esforço para avaliar a condição aeróbica do nosso paciente. Hoje eu fiz uma cintilografia de uma paciente lá na Semise, e a paciente dizia que vivia cansada, foi para o médico dela, um conhecido arritmologista aqui do nosso estado, dizendo que ela não aguentava fazer nada, e eu consegui botar essa mulher na esteira para andar, ela fez 10 metros com tranquilidade, entendeu? Quer dizer, às vezes é superestimado isso. A gente precisa avaliar de forma objetiva os nossos pacientes. Mas parabéns pela aula, viu? Ô, Luiz, muito obrigada por ter participado, né? Que eu sei que dá correria. E isso que você falou é uma coisa muito importante, que é tempo de esforço. Na verdade, o teste cardiopulmonar, igual o teste ergométrico, o ideal é que o exame seja feito entre 8 a 12 minutos. Então, se vocês olharem a média de exames, aí eu nem sei, mas foi em torno de 10 minutos, né? A não ser aquele paciente que estava muito grave, foi 4 minutos, mas numa velocidade que ele chegou a 3,4 km por hora, 3% de inclinação. Então, assim, eu sempre busco que meus exames, de acordo com o que o paciente faz, ele fique entre 8 e 12 minutos. E o que preconiza, né, as diretrizes de ergometria, que um bom exame, ele deve ser feito entre 8 e 12 minutos. No cardiopulmonar, esse tempo é ainda mais importante. Por quê?
porque eu tenho que determinar limiares ventilatórios, eu tenho que ver curva de pulso. Então, assim, o teste ergométrico, muitas vezes as pessoas fazem para economizar, né, para reduzir o tempo do exame, bota velocidade alta, inclinação alta, isso no cardiopulmonar não acontece. Você tem noção, o máximo que eu faço é 5 exames, 6 encaixando e vou sair nas 8 horas da noite do hospital. Por quê? Porque, como você falou, tem o pré-esforço, tem a espirometria, tem o tempo de esforço do paciente, tem a recuperação e ainda no final você tem que falar alguma coisa para o paciente que ele fica na expectativa, pelo menos o básico, né? Então, Luiz, é sempre isso, entre 8 a 12 minutos pela qualidade do exame. Agora, você quer falar... Isso é para uma qualidade, né? Agora, se você quiser falar assim, não, Milena, o tempo do exame em relação ao prognóstico. Se eu fiz todos os critérios adequados, porque o que acontece hoje, Luiz? O pessoal, tem gente que está fazendo tempo de esforço em 4 minutos, independente se for atleta, se for sedentário. Então, assim, então não tem nem como você avaliar tempo. Se você fizer adequadamente, nitidamente, esses 5 casos clínicos, o último, ele fez 4 minutos e era o pior paciente. Então, se você faz bem, né, faz adequado, não adianta, às vezes, colocar muita inclinação logo no paciente jovem, ele vai cansar a panturrilha, ainda mais que não é acostumado. Eu sempre digo, suba na esteira, veja uma esteira inclinada e corra, para você ver como é bom. Quem nunca subiu na esteira pode fazer isso, mas quem sobe sabe o que está fazendo. E o outro ponto que você falou foi em relação à parte aeróbica do teste ergométrico. Então, assim, quem não tiver o cardiopulmonar pode utilizar os métodos, mas tendo na cabeça, se foi feito adequado, né, Luiz? Se foi feito adequadamente, que mesmo assim, isso superestima. O VO2 é superestimado no teste ergométrico em torno, assim, de 18% a 30%. Normalmente, ele é superestimado. Mas, se você pega, como você fez, um paciente com 10 metros, já dá uma tranquilidade. A gente sabe que esse paciente está bem. Mas, para um paciente com insuficiência cardíaca, para um atleta, os extremos, em que eu preciso de uma avaliação muito mais específica, aí é complicado ficar só com o teste ergométrico, mas, na verdade, existe o ideal e o real. E, às vezes, a gente não tem o ideal e tem que se ajeitar, né, com o real. E acaba tendo que ser um método apropriado por isso. Milena, só uma dúvida rapidinho, porque você abordou muito bem quando o laudo vem cardíaco, pulmonar e periférico. Raramente você liga para a gente tudo, você fica em dúvida se teve um componente ansiogênico, de máscara e tudo, e você... O que é que a gente pode esperar daqueles pacientes mais ansiosos no exame e, eventualmente, no paciente que tem uma anemia limítrofe, só para a gente fechar todo o diagnóstico? O que a gente pode esperar? Perfeito. É uma excelente pergunta. Esse caso até eu queria publicar, só que, assim, às vezes eu me empolgo tanto com tanto caso clínico legal que queria ter tempo para fazer isso tudo. Teve uma colega que pediu um exame, mas a paciente, assim, pós-bariátrica, comportamento parecia cardiovascular, porque lembre, quem leva oxigênio? A hemoglobina. Parecia cardiovascular todo alterado. Na mesma hora eu liguei para a colega, ela realmente está limitada. Porque como ela tinha acabado de fazer a bariátrica e tudo, achava sedentarismo, eu falei, vá atrás, essa paciente não está legal. Era uma anemia, a hemoglobina sabe de quanto? 4. É coro anêmico, que é coro anêmico, né? Rapaz, o exame dela era quase 4 uma fração, quase 5, na verdade, mas assim, era de cardiovascular, assim, era aquele exame perfeito, sabe, para fazer. Eu até falei com a colega que depois que ela consertava, eu queria fazer o outro cardiopulmonar dela, né, para ver o depois. Foi internada, recebeu transfusão e estava investigando se foi por causa da variação, a absorção, mas era muito baixa a hemoglobina, se tinha mais algum fator para ela estar perdendo, né? Mas eu teve esse de anemia. E a outra causa foi qual você falou, que eu esqueci? Ansiedade, porque às vezes ansiedade, você de máscara, tudo. E eu já teve um paciente seu que eu liguei, né? Eu falei, olha, não se adapta. E às vezes eu coloco uma adaptação à máscara, o PET de CO2 começa a cair porque ele começa a fazer taquipneia. Eu observo a taquipneia em repouso, sabe? Esse paciente, ele não atinge a exaustão metabólica. E às vezes ele diz bem assim, porque eu digo assim, quando você cansar, mas cansar mesmo, levante a mão. E às vezes ele levanta a mão e eu, mais um pouquinho. Porque eu estou vendo a parte metabólica, eu sei que não é o máximo. Eu fico tentando, o VO2 emplatou, mas ainda está no pico. Aí ele disse, aí teve um paciente, sabe o que fez? Esse nunca alguém falou isso. Ele queria terminar logo, aí no final ele disse, eu falei, por que você quis terminar antes, mas eu não deixei, né? Ainda, sabe por quê? Me avisaram
Porque quando levanta a mão, tenha certeza que ela ainda vai ficar insistindo para você fazer. Então, levante antes. Não acredita numa coisa dessa. Paciente, não é gente, não. Ele fez isso, só que assim, poxa, o R estava muito baixo ainda. Eu falei, não, vamos, você vai, você consegue, vai. Aí ele foi mais um tempo, depois parou. Aí eu falei, não entendi o que aconteceu. Ele falou, doutor, eu vou ser sincero. Quem eu perguntei disse, olha, não caia na dela. Ela disse assim, quando você cansar, levante a mão. Mas você cansa e ela tá, você consegue, vai lá. Mas é isso aí. Mas dá para perceber. E se eu perceber, e quando eu tenho dúvida, às vezes pode surgir, se é ansiedade ou se tem, aí eu ligo para vocês, eu falo, olha, não dá para afastar. Infelizmente, o exame às vezes não é 100%. Então, a gente tem que ser honesto e falar que não conseguiu fechar. E só para complementando esse comentário do Zé Augusto, lembrar, né, que a deficiência de ferro, mesmo com padrões de hemoglobina normais, elas têm interferência direta no cardiopulmonar. O cardiopulmonar, a qualidade funcional, né? Fator independente para você localizar aquela paciente, aquele paciente seu que ele não aparenta, tá com o hemograma todo bonitinho, mas ele vive queixando de uma fadiga que você não explica, né? E só para reforçar o que você falou do paciente, o paciente me disse que é o seguinte, doutora, ela é danadinha, né? Quem fazia muito isso era a Joselina. O doente chegava reclamando, aí Joselina dizia, não, mas que o doutor exige que seja máximo. Ela jogava para a gente, ó, eu não paro porque senão ele vai reclamar. O médico que pediu vai reclamar. Acho que eu preciso fazer isso também, botar a culpa em vocês. Joselina dizia, o doente chegava toda hora, doutor, o senhor que pediu para ir o máximo, não é porque ela não parou porque disse que o senhor reclama. Agora, olha, tem serviço que eles pedem que o paciente leve o hemograma, porque já tira um motivo, né? Assim, tem serviço que pede. Tipo, essa paciente, se tivesse, porque ela chegou a ser internada depois que viram HB e tudo. Então, assim, é importante, facilita, né? Mas, olha, muito boa a reunião, mais uma reunião do grupo aí, excelente. Acho que a gente aprendeu muito. Se tiver mais alguém para fazer um comentário, né? Excelente, né? Acho que deu para... Como diz Luiz, a gente vai aprendendo. A gente tá mais lento. Hein, Sheila? O aprendizado está mais lento, menos oxigênio na cabeça, mas chega. Vai, a gente insiste. Mas a gente é persistente, a gente aprende. A gente aprende, mas tá muito gente, bom. Muito obrigada, viu? Muito obrigada de coração, viu? Parabéns, beijo. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.